Esta semana no podcast Marketing por Idiotas. A OpenAI vale 300 mil milhões. O que muda? Ui. Em abril, atualizações 1000. Preparem-se para a enxurrada de decisões nos Estados Unidos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Marketing por Idiotas. Estamos aqui então todas as semanas, 2 vezes por semana. Hoje então com o episódio Temas da Semana. Eu, Diogo Abrantes da Silva, com o grande Frederico Carvalho. Olá, caros ouvintes! Porquê sempre essas vozes? Porquê? Fred, Olá, fala. caros ouvintes! Estimados? É só falar. Muito bem. Obrigado por estarem aqui connosco, antes de mais. E esta semana queremos introduzir algo novo, não é, Fred? É verdade. Queremos introduzir o seguinte. Queremos apoiar uma ONG. E dado que um podcast começou tranquilamente em cada uma das nossas casas a gravar, mas agora estamos na RFM, pensámos para connosco próprios. Será que não podíamos dar voz a outros que podemos apoiar? A ideia surgiu do Diogo. Não, é engraçado, é estas tuas caras enquanto fazes isso. Mas sim, a ideia é apoiarmos então uma instituição a cada novo episódio, portanto, e vamos começar então com a Unicef esta semana e fazer esse apelo para quem nos ouve e quem nos quer apoiar neste podcast, não é? Na verdade, podem nos apoiar apoiando uma ONG, é essa a ideia e é esse o impacto que nós queremos ter. E falámos entre todos, e atenção que isto não fui só eu, não é? É bastante importante dizer isto. Eu sei que tenho uma relação direta com a Unicef neste caso, mas qualquer outra ONG, vão haver várias ONGs que vamos falar, não é? E estamos todos neste barco, queremos ter um impacto, e se vamos ter um impacto, então vamos ter um impacto positivo. E sim, portanto, começamos então com a Unicef. Portanto, já sabem, podem apoiar a Unicef. Neste momento eles têm uma campanha direta para apoiar as crianças em Myanmar, após o terremoto, e também, claro, não se esqueçam da consignação do IRS, portanto podem fazer a consignação à Unicef ou outra instituição. Com isto, Muito bem. vamos ao nosso episódio? Olha, não sei se esta empresa doou alguma coisa para alguém. Vamos ver. Vamos ver. Então bora lá, o que é que nos trazes hoje? Ora bem, então eu trago a empresa que nasceu sem fins lucrativos, vejam só, e vale agora 300 mil milhões de dólares e ainda está a tentar perceber como justificar isso. Para se ter uma noção do que vale hoje a OpenAI, com 300 mil milhões de dólares, dava para comprar Portugal inteiro. Não é exagero, segundo o Banco Mundial, o PIB de Portugal recente foi de 283 mil milhões, ou seja, perto do valor de mercado atual da OpenAI. O que é que aconteceu? A OpenAI acaba de fechar uma das maiores rondas de financiamento privadas de sempre, 40 mil milhões de dólares, numa avaliação que coloca lado a lado como gigantes como a SpaceX e a ByteDance. A liderança do investimento é da SoftBank, mas também entram pesos pesados como a Microsoft, a Thrive e a Altimeter. Mas esta história vai muito além do dinheiro. É uma história de ambição, mudança de rumo e de como a OpenAI está a tentar equilibrar 3 pratos ao mesmo tempo. Parece quase um trailer, mas a verdade é que isto divide-se em 3 pontos. Avançar com a investigação de ponta, é isto que as empresas estão a investir, tornar a inteligência artificial útil para os seus, e atenção, 500 milhões de utilizadores semanais. Uau! E manter uma imagem de, entre aspas, bem público, fecha aspas, mesmo sendo agora uma empresa com fins lucrativos, que é uma das queixas que o Elon Musk tem apresentado. Alguns factos, algumas curiosidades. O crescimento é inegável, só entre fevereiro e março o ChatGPT saltou de 400 milhões para 500 milhões de utilizadores ativos por semana. Caramba! 20 milhões de utilizadores já pagam, onde eu e o Diogo nos incluímos. Não. Não te incluís? Quer dizer, pago a API, é verdade. A verdade é essa. Depois, 20 milhões pagam. Uma fatia significativa do novo capital, 18 mil milhões, vai para o projeto Stargate. Não sei se já estão familiarizados com outros episódios que nós falámos aqui no podcast. Se chegaram pela primeira vez, é uma vergonha não terem feito ainda a vossa avaliação. Não é agora. Bom, mas espera, dá lá o que é o Stargate? Não, que é para, não posso, porque senão... Não. É um grande projeto ambicioso que já vinha da era Biden, agora passou para a era Trump, onde haverá um investimento em infraestrutura data centers e não só para suportar a inteligência artificial. Infraestrutura data centers, essencialmente. Espalhadas pelos Estados Unidos. Ora bem, esta história há mais. Sim senhor, segunda temporada, podia ser, mas não. Sam Altman anunciou que a OpenAI vai lançar um novo modelo chamado, atenção ao jargão,
OpenWeight. OpenWeight, que é uma tentativa de responder à pressão dos concorrentes DeepSeek ou Meta com o seu Llama, em que eles fizeram uma versão open source que qualquer pessoa pode instalar. Isso é incrível. A sério? Olha que bom. Parece que é open source, calma, não fico já entusiasmadinho. Ok, então, conta. Só para dar aqui um fecho, porque estou a aproximar-me do fim, que é para nós vermos aqui o debate, as ideias, mas OpenWeight é a nova buzzword que não é totalmente open source, mas dá acesso ao modelo para correr localmente. É o suficiente para manter os developers entretidos e os reguladores mais ou menos satisfeitos. Há um controle ali central, na mesma. Isso é muito estranho, a sério. De repente a cara do Diogo ficou, a sério, o que é isso? Não, é que nem faz sentido. Já a Meta tem, já a Mistral tem, não é? Todos têm modelos abertos. E a própria Google tem um modelo aberto, o Chrome terá um modelo. Ou seja, tudo a correr dentro do computador. Porque é que nós vamos estar a dar informação para fora para uma empresa externa? Não faz sentido. Meu amigo, essa discussão possivelmente também surgiu há muitos anos entre a Apple e a Android, não é? Android totalmente aberto, a Apple fechado, e se calhar disseram à Apple, olha, não faz sentido vocês manterem tudo fechado. E eles disseram, não, vamos manter. São coisas... E vamos ser mais valorizados por isso. Acho que são coisas diferentes, não é? Uma coisa é meteres um mercado aberto e outro fechado, e estás-me a falar ao nível do mercado. Neste caso, eu estou a falar ao nível da privacidade. Estás a perceber? Imagina, uma empresa, qualquer empresa que seja maior do que... Uma grande empresa, não é? Que seja uma grande empresa, dado como uma grande empresa, em qualquer local na União Europeia, não pode utilizar o ChatGPT ou a OpenAI. Porquê? Porque é uma empresa externa e estaria a partilhar essa informação para uma empresa externa. Agora, se eu pudesse comprar um modelo, até comprava, eu como uma grande empresa, comprar um modelo que fica alojado nos meus servidores, na minha empresa, já posso mover dados privados, não é, da minha empresa dentro desse modelo. Caso contrário, que é o que está a acontecer agora com o Mistral, por exemplo, e com o Llama, acho que é 2.5. Nós não falámos de um episódio da eventualidade, ainda sem saber deste jargão do OpenWeight, das backdoors destes sistemas locais? Repara, não, por mais backdoors que pudessem existir, primeiro quando o código é open source, toda a gente tem acesso ao código, portanto consegues ver se há uma open door ou uma backdoor, aquilo que tu queiras chamar, não é? E número 2, tu podes cortar essa open door, entre aspas, não é? Essa backdoor, no sentido de cortares o acesso desse servidor à internet, não é? Ou seja, as pessoas acedem simplesmente ao servidor e fica numa espécie de intranet onde está esse modelo alojado. Portanto, isto é muito mais privado e é a forma como as grandes empresas podem usar a inteligência artificial e dados privados. Caso contrário, as grandes empresas não podem utilizar esta informação. Então, porquê que tu achas que eles fizeram pouco em circunstância a anunciar este meio termo? Eu não sei exatamente, eu tenho que ver, e tinha que ver exatamente as especificidades do meio termo e o quão meio termo é, ok? Mas não sei, eu penso que pode ser uma adaptação, pode ser um molhar o pezinho para ver onde é que isto vai, estás a ver? E testarem isso. Mas é isso, reparem, eu como uma grande empresa, eu comprava um modelo. Eu comprava, estás a perceber? Eu comprava, até pagava um apoio para me irem atualizando o modelo de X em X tempo, estás a ver? Sim. Uma licença. Portanto, estás a ver a ideia? Agora, usar um modelo que esteja fora da empresa... Que é instalado local, mas ainda tem acesso remoto. Exato. Isso pode levantar mais suspeitas ainda. Claro, isso é um no-no. Não é? Isso é um no-no. Então, olha, recapitulando o episódio, tudo isto começa como ONG, entra Musk sai a bater com a porta, entra o SoftBank com 30 mil milhões e a seguir o Altman quer reconquistar a confiança da comunidade open source com esta lógica do OpenWeight e tudo isto enquanto continua a lutar em tribunal com o próprio Musk. Está uma boa novela. Tá. Bom, então programei aqui duas perguntinhas para nós trocarmos aqui algumas ideias, que é o seguinte: com 500 milhões de utilizadores semanais e 20 milhões a pagar, será que a OpenAI ainda precisa de investidores como o SoftBank ou já se tornou ela própria uma Big Tech disfarçada de startup? Interessante. Tens mais uma questão? Não, agora... Queres que eu ponha já a segunda? Não, vamos a esta. É uma boa questão. E o que é que tu pensas disto? Achas que já é... Eu te perguntei para ti, que é Ok. Vai tu primeiro. Ok, então vou eu primeiro. Sabes que
Pronto, a ideia aqui é, eu acho que sim, acho que eles ainda precisam de muito dinheiro, não é? Portanto, não sei se está disfarçado como startup ou não. Se fosse um investimento, todas as grandes empresas também podem ter projetos de investimento e não tem problema nenhum com isso. Não necessita de ser uma startup para ter um investimento. Porque esta questão, se eles continuam a treinar os modelos da mesma forma anteriormente, e eu trago sempre este exemplo, mas nunca me esqueci do exemplo de uma entrevista que eu vi com o Mark Zuckerberg, onde ele dizia que para treinar o modelo que ele queria treinar, não é, da forma como ele queria treinar, necessitava tanta energia que necessitava de um reator nuclear para alimentar os servidores e alimentar todo esse treino, não é? Portanto, isto para ter uma noção de a capacidade necessária, não é? Para se conseguir treinar um modelo de inteligência artificial, principalmente se estamos a treinar um modelo da forma como a OpenAI tem feito e não como a DeepSeek fez, que parece haver ali uma alteração, uma diferença, onde a DeepSeek acaba por usar usou a inteligência artificial também para treinar o seu próprio modelo, então aquilo ficou ali uma misturada, mas parece que foi mais fácil treinar assim um modelo e foi mais eficiente treinar assim um modelo deles de uma forma mais rápida. Mas é isso, portanto, eu não sei se é uma questão de estar disfarçada de startup ou não. Acho que essa ideia de ser startup acho que já passou. A ideia de que é uma grande empresa, sim. Eu acho que isto é uma grande empresa e vai movimentar e continuar a movimentar milhões. Olha, eu acho interessante que do ponto de vista de comunicação, a forma como a OpenAI tenta equilibrar a narrativa entre missão pública e realidade corporativa é o que tem surgido em debate quando o Elon Musk estava e quando saiu. Eu acho que talvez a verdadeira pergunta não seja se a OpenAI ainda precisa de investidores, mas sim porque é que os investidores como a SoftBank ainda precisam da OpenAI. Ou seja, talvez, e corroborando um pouco da visão que estavas aqui a partilhar, acho que a resposta está no futuro da inteligência artificial, ou seja, nova fase onde o valor já não está no modelo, se é o 4, se é o 5, se é o 6, mas a tal infraestrutura, não é? Quais são os dados, qual é o ecossistema que a marca está a criar, tanto que eu tive ontem com alguma calma a ver todas as secções de notícias e secções de developers que a OpenAI tem e praticamente eles têm imensas funcionalidades já disponíveis na API que não estão disponíveis para o público. Certo. Um exemplo simples, onde estive a ver com alguma atenção, é o tema dos AI Agents, que têm imensas funções na parte de developer e até dão empresas, a Luminar e outras, que estão a usar já sistemas inovadores, mas não está ainda disponível numa infraestrutura interface simples. Mas pronto, nós falámos há bocadinho do tema do projeto Stargate, que é o tal investimento de 18 mil milhões, só em data centers, que é uma prova disto, em que estamos a falar do tal ecossistema de dados. Se olharmos para as Big Tech tradicionais, ou seja, Google, Amazon, a Meta, todas elas controlam o seu destino. Isto é, dominam infraestrutura e o acesso final do utilizador. A OpenAI, eu acho que está a replicar esse modelo, mas com um toque de ambiguidade estratégica, ou seja, continua a vender a ideia de naturalidade, de abertura. Neste caso, eu ainda não percebi muito bem porque é que eles ainda não estão... Não sei se é estratégico ou não de comunicarem que são uma non-profit, mas em todo o caso ter uma lógica de gigante fechada em muitos aspectos críticos, ou seja, dados, governance, e o que está a surgir às vezes é um ligeiro backlash, como agora aconteceu com as imagens, em que o estúdio não é de Giro, o japonês. Sim, pá, já não me recordo, não sei o nome, mas é um estúdio japonês, não é? Que agora está-me a falhar a branca. Tem aquelas personagens... E agora fomos todos inundados de repente de imagens, não é? Em que parecem aquelas Gimli, personagens. Não. É uma coisa assim, sim, okay. sim. Sei que começa por G também. E sim, e estamos todos a ser inundados no LinkedIn com essas imagens do ChatGPT. É isto, eu acho que como é que uma empresa que nasceu com a missão de democratizar a inteligência artificial, e eles são inteligentes, porque no sentido, quando lançaram o GPT-4 para imagens, lançaram para a versão gratuita e para a versão paga, e depois suspenderam a gratuita, dizem, não, isto está a consumir muitos GPUs. E eu penso, aquilo não terá sido estrategicamente pensado para chegar ao máximo de pessoas rapidamente? Não? Pois não sei. Ou seja, a tal democratização acontece e claro, mas eu acho que está, ou seja, tu tens acesso na parte gratuita ou não? Eu pelo menos fiz as experiências que fiz, foi tudo na parte gratuita. Mas agora experimenta lá agora. Hoje não experimentei, mas experimentei ontem e ainda funcionava. E eles comentaram que fecharam
porque estava a consumir demasiados recursos das GPUs. Foi o comentário que eles anunciaram público. Sim. Se entretanto mantiveram público, desculpa, na versão gratuita, olha, estou a saber agora por ti, mas já vou experimentar enquanto estamos a falar. Mas é isto. Será que este tema da inteligência artificial, pegando as tuas palavras, vai ser uma tecnologia privada ou uma tecnologia corporativa? Eu acho que pode ser os dois, não é? A Google é privado e é corporativo também, não é? Tem produtos para um e tem produtos para o outro, e a Meta o mesmo. Sim, nem que seja a plataforma de anúncios, não é? Portanto, eu acho que tu não tens que escolher um ou outro, não é? Na verdade, agora sim, acho que a parte corporativa, não é? Quando tu dizes privada é para a pessoa comum, não é? Para o utilizador comum. Mas a parte corporativa... Desculpa, eu queria só dizer... Não, é tecnologia pública. Pública ou corporativa, desculpa. Sim, ou seja, pública do acesso a uma pessoa, não é? Portanto, eu percebi. E sim, eu acho que podem apostar muito mais na parte corporativa. Eu acho que eles já têm apostado imenso, não é? E a API e toda a funcionalidade de APIs, aliás, o ChatGPT... E tem uma versão business. Para lá disso, isso tu estás a falar das versões acabadas para o público, não é? Esquece, agora olha para a API e tudo o que é consumido. Eu aposto o dinheiro que tu quiseres, que eles fazem muito mais dinheiro com a API, não é? E com a venda da sua função por API do que pelos os utilizadores comuns que pagam os 200 euros ou os 20 euros por mês, estás a perceber? Mas muito mais, porque uma API pode escalar, mais lá. Claro, podem escalar de uma forma inacreditável, não é? E depois lembra-te todas as empresas que têm neste momento a OpenAI a correr, não é? Por trás dos seus modelos, ou seja, seja da Luma AI ou o que for, não é? Quantas plataformas da AI que existem hoje em dia, que é tudo supported by OpenAI, não é? Portanto, é tudo feito por OpenAI. Portanto, é isso. Eu acho que... Diz. Não, embora tenhas dado já aqui um vislumbre, deixa-me fazer aqui já a segunda pergunta, que é a propósito do teu comentário do OpenWeight, ou seja, do lançamento deste novo modelo que é meio termo, é instalado local, mas ainda assim tem uma ligação remota. Achas que é suficiente para manter a comunidade técnica e os reguladores tranquilos? Ou, pelo contrário, as pessoas vão dizer, para quê? Sim, não faz. Eu acho que neste momento não faz sentido, não é? Quando nós temos um modelo inacreditável, como o Mistral, que tu podes usar na tua máquina, ou mesmo o Lama já é inacreditável para fazer análises, não é? Portanto, eu não sei se te recordas, tinha o avaliador dos outdoors, não é? Que era feito com o que tu fizeste, não é? Isso, com inteligência artificial, que avaliava o teu outdoor mediante certos parâmetros. Qual era a tecnologia que utilizavas? Nesse caso, nessa altura, era o OpenAI. Hoje em dia já uso o Mistral. E é inacreditável. É inacreditável os resultados. Portanto, não há uma imagem que ele tenha problemas em descrever e não há um ponto que ele tenha problemas em seguir hoje em dia, não é? Ele segue exatamente as instruções que eu lhe dei e avalia os pontos exatamente como eu quero. Portanto, e estamos a falar de um modelo muito, supostamente, não é? Muito menor do que este modelo, o último modelo da OpenAI, não é? Portanto, eu acho que não faz sentido este OpenWeight deixar essa porta aberta para a OpenAI. Eu acho que, para quê? Então deixa-me ver se eu preciso. Ou seja, as tuas duas principais críticas é: não permite uma verdadeira auditoria, porque não consigo perceber as tais portas que existem, e não há bom, essa tu não disseste, mas quase que independente, ou seja, não há um escrutínio nem ético, nem de... Não há privacidade, não é? Isso. Não há privacidade, porque se existe sempre uma conexão a um modelo fora, a um ponto fora, não é? Não há privacidade na empresa. E se não há privacidade para uma empresa, não é? Portanto, eu estar a usar informação em que possa ser sensível, não é? Já não posso deixar isso acontecer. Então, deixa-me acrescentar aqui o seguinte, até porque isto do ponto de vista de comunicação eu acho interessante. Eu acho que se a comparação for com o Lama da Meta, como tu referiste, ou o Mistral, que é europeu, o modelo da OpenAI vai continuar a privilegiar o controle central. Ou seja, é uma abertura que talvez satisfaça mais pela forma do que pelo conteúdo. Pode funcionar no curto prazo, em que, olha, agora temos aqui uma nova coisa, vamos experimentar. Pronto. E talvez seja o tal pezinho que tu disseste na água. Sim, pode ser. Mas lá está, eu acho que pode haver falhas aqui éticas, enviesamentos, riscos.
E eu acredito que os reguladores, principalmente os europeus, vão exigir mais do que buzzwords como o open weight. Não sei se isto até vai... Mas, na verdade, quando uma grande empresa lança um novo modelo, isto pode se tornar depois replicável por outras. Sim. Eu acho que para os profissionais de marketing e tecnologia, para mim o takeaway acho que a próxima década, e quase que pegando uma palavra que tu disseste, não tem a ver, se calhar, sobre o modelo da inteligência artificial, mas sobre confiança. Ou seja, confiança no tema da transparência, não apenas das boas intenções ou relações públicas bem afinadas, mas perceber um bocadinho como é que o futuro da inteligência artificial vai ser sobre, eu acho, que a tecnologia seja mais pública do que privada. Aliás, nós tivemos num episódio o comentário que o OpenAI instalou, foi Finlândia, não, Estónia, exatamente, Estónia. Ele lançou o ChatGPT Edu, uma versão específica para estar nas escolas. Nas escolas, exatamente. Eu acho que exato. E foi mesmo, ou seja, foi mesmo o governo que começou a aplicar, a fazer um programa para isso. Acho que isto tem mais impacto do que estes modelos open weight. São coisas distintas, não é? Acho que são coisas distintas, no sentido em que uma coisa é tu meteres e dares acesso à plataforma a imensas crianças e desde o início que, oh Deus meu... Desculpa, mas em RP isso é muito bem... Quer dizer, bom, também é verdade. Sim, mas a empresa não cresce só em RP, não é? Portanto, não é o open weight não é só uma questão de RP, parece-me, não é? A ideia é isto tornar-se... Porque eles são dos poucos que neste momento não têm um modelo aberto, não é? Até se eu não estou em erro, e tu estás a querer que vão ter, é isso? É isso. Eu acho que não. Se lançarem, que este ainda não está lançado, pelo que eu estou a perceber, estou aqui a ver agora, portanto... Sim, foi só anunciado. Sim, dizem que só, e tal, vem aí nos próximos meses e tal, não sabemos e tal também, onde é que isto vai... Isto é a voz do Sam Altman, não é? Toda a gente sabe. Com um palito na boca. Mas é isso. Eu acho que é um pezinho e vamos ver onde é que eles estão. Eles estão também a recolher feedback no site deles. É a única coisa que eu encontro. Mas não vejo mais nada sobre este open model a acontecer. Muito bem. Queridos ouvintes, estimados espectadores do YouTube, ou por onde vocês nos estejam a assistir, o que é que está a faltar? O quê? É exatamente isso. Pois é, a vossa review de 5 estrelas. Não, eu não vi, estou a observar. Espera, eu vou esperar aqui um bocadinho. Já está? Pronto. Então é isso. Podem abrir o Spotify ou o Apple. Por favor, as vossas estrelinhas são muito importantes para a nossa continuidade e para nós continuarmos a crescer este projeto. Sem mais demoras, passamos para o super, mega e interessantíssimo tema do Diogo. Vamos ver. Então, parece que abril vai ser um mês agitado, aliás. Vou começar outra vez para isto ficar tudo bem. Parece que abril vai ser um mês agitado nos Estados Unidos. Vão acontecer coisas importantes que podem mudar muito a tecnologia e a forma como usamos a internet. E sim, achei interessante falar delas hoje. Então, para contexto, no artigo do The Verge, com o título TikTok, Tariffs and Trials, Everything Happening in Tech's Chaotic April. Portanto... Fiquem descansados, ouvintes. O Diogo não vai fazer outra vez 2 parágrafos em inglês. Como no último episódio. Sim. E que foram, não sei se chegaste a ouvir, foi muito rápido. Depois aquilo ouve-se até muito bem. Ficou muito engraçado, tipo o anúncio farmacêutico. Enfim, desculpem. Então, no fundo, o que o título quer dizer, não é? TikTok, tarifas e trials seriam... Julgamentos, não é? Exato. Portanto, isto tudo vai acontecer... Ações da justiça. Isso. Tudo vai acontecer em abril, vários eventos, e começa logo no dia 2 ou 3, onde as próprias taxas do Trump, não é? Começam a ser aplicadas, incluindo os 25% sobre os carros que vêm de fora. Portanto, só aí já vai ter, se calhar, um impacto no mercado que... para quem trabalha na indústria automóvel pode ter que se adaptar. Mas no dia 5 de abril acaba o prazo para o TikTok se separar da sua empresa mãe na China. Oi, Deus meu. Como manda então a lei americana. Ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer. Podem adiar outra vez, podem fazer um acordo para vender. O próprio Trump, entretanto, saiu também, como está nas rapidinhas, como esteve nas rapidinhas, aliás, que seria resolvido ainda esta semana. Vamos ver.
ver. Se for como a guerra na Ucrânia, esperemos sentados, não é? Mas sim, portanto, está aqui alguma expectativa sobre o que é que vai acontecer com o TikTok, e a Google e a Amazon, que têm alguma da infraestrutura do TikTok, estão a tentar perceber o que é que vai acontecer, tal como as lojas de aplicações que podem estar numa situação complicada se continuam a fornecer ou não a aplicação nas App Store. E é engraçado que o Trump disse há poucos dias que admite reduzir ligeiramente as tarifas sobre a China em troca da venda do TikTok. Jesus. Como é interessante, não é? Sim, bem. Mas, em abril, começam também 2 julgamentos nos States, não é? No dia 14 começa o julgamento anti-monopólio para ver se a Meta tem poder a mais e se comprou outras aplicações de forma injusta, ou seja, se a venda e, aliás, a compra do Instagram e do WhatsApp, se realmente foram legais ou não dentro daquilo que poderiam ser consideradas práticas monopolistas, não é? Portanto, vai-se tudo rever aí. Mas, no dia 22, começa também a segunda parte do julgamento da Google. Já se decidiu e provou que a Google tem então um monopólio nas pesquisas. Agora vão decidir, não é, aquilo que vai acontecer à Google, não é? Vamos ver como é que vamos poder corrigir isso, não é? Como é que vão obrigar a Google a corrigir isso, e pode ser pela venda do navegador Chrome, da parte de Android, ou mesmo parar só a Google de fazer negócios para com outras empresas em se tornar um motor de pesquisa principal, que não sei se recordam, portanto, o da Apple, não é? Que era mais de 6 mil milhões, se eu não estou em erro, um acordo enorme. Então, e agora o Fred pergunta muito bem, não é? Porquê que isto é importante? Porquê que isto é importante? Como é que isto impacta os marketeers? Ora, lá está. Boa questão, Fred. Obrigado. Não, mas realmente são muitas coisas relevantes nas Big Tech. Então, esta é fácil, não é? Portanto, o TikTok afeta milhões de pessoas e muita publicidade, muito investimento publicitário, principalmente se empresas portuguesas, no nosso caso, estiverem a anunciar nos Estados Unidos, terão que possivelmente encontrar outra forma de anunciar. Outra questão aqui que não se fala e que não é falada no artigo, por exemplo, é a questão do preço, não é? Porque imaginem que se o TikTok desaparece, para onde é que vai todo o investimento dos anunciantes no TikTok, não é? De repente, os Estados Unidos têm um influx de budget de marketing que não está a ser gasto, e para onde é que vai, meus amigos? Vai tudo para a Meta. A questão é essa, não é? É que pode ir as plataformas mais semelhantes, não é? Como grande rede social, sem dúvida seria a Meta, o Instagram, por exemplo, e o Facebook. Então isso quer dizer que pode aumentar muito o preço por clique ou por impressão do CPM, não é? Portanto, isso pode acontecer, não é? Cuidado com isso. Mas, por outro lado, os julgamentos da Meta e da Google podem obrigar as empresas a mudar muito, não é? Imaginem o que poderá acontecer à segmentação e ao targeting das campanhas se a Meta se separa, não é? Do Instagram. Ou seja, de repente, onde é que a Meta agora vai buscar a informação para fazer targeting às pessoas, não é? Ou mesmo do WhatsApp. Não sei se sabem, mas as mensagens e o conteúdo do WhatsApp, não é, pode ser utilizado pela Meta para descobrir os vossos interesses segundo os termos e condições, não é? Não sei se recordam. Recordas-te disto? Que houve uma mensagem começou toda a gente a partilhar: vamos todos para o Signal, não é? Que isto, agora a Meta vai andar a ler as nossas mensagens. Pronto, sim, isso aconteceu. E eles estão em processo muito acelerado de desenvolvimento da API. Por exemplo, eu recordo-me ter entrado no site Sendinblue e outros em que a possibilidade de nós enviarmos mensagens em massa, como se fosse email marketing via WhatsApp, tem vindo a crescer cada vez mais. Sim. E podes usar. Portanto, se inscreveres, tens imensas. Eu uso pelo Sendinblue e tens imensas. Não acho que o custo competitivo é quase igual ao envio de uma SMS? Mas é outra plataforma e também tem muita visibilidade. Estás a ver? Eu acho que pode ser interessante manter a conexão por aí. Bem, enfim, gente, fica então a minha questão aqui para nós falarmos aqui, que é como é que os marketers se podem preparar para estas mudanças, caso tudo para pior aconteça, não é? Imagina que agora o TikTok não é vendido e para de existir nos Estados Unidos, seja por quanto tempo. Imagina que agora a Meta se separa e agora o Instagram, o WhatsApp
e o Facebook são tudo plataformas diferentes, não é? Segmentações diferentes, targeting diferente, interesses diferentes. Olha para esta, se a Google se separa do Chrome, não é? Não, mas repara, não estamos a fazer conjugações, isto realmente são questões de abril e de lei. Sim, exato, tudo pode acontecer. Fred. Uau! Bom, eu quero começar aqui por destacar, Diogo, o seu brilhantismo na sua exposição. O cenário está claramente instável nos Estados Unidos e eu acho importante evitar aqui o erro clássico do marketing reativo. Só para deixar também interessante que eu vi um comentário político esta semana para explicar que no meio deste borbulhar todo de instabilidade nos Estados Unidos, quem é que sai favorecido? A China. Estável, tranquila, chama aos líderes de várias empresas para reunir. Isto foi um facto que aconteceu semana passada. Claro. Para dizer assim, não, vocês estão a sentir muita instabilidade, venham para aqui, investam aqui. E claro, isto aos olhos de muitos é agradável. Deixa-me só acrescentar o seguinte. Do ponto de vista de marketing, foi a tua questão, mudar orçamentos ou estratégias ao sabor das manchetes semanais. Eu acho que se há algo que pode servir como ensinamento de tantos exemplos de horas de debates que nós já tivemos do podcast, é que a dependência excessiva de plataformas e ecossistemas monopolizados representa um risco bastante real. Eu acho que as pessoas às vezes têm tendência para ver a árvore e não ver o ecossistema. Mas, pegando ali no exemplo da eventual saída do TikTok do mercado americano ou as eventuais imposições legais à Meta, eu acho que são alertas de que os modelos de marketing digital devem incorporar mais diversidade e resiliência. E nós temos também vindo a abordar estes temas. Eu acho que sim. Só aqui há alguns destaques, que é, eu acho que muitas marcas têm reforçado base de dados próprias. Ok. Porque se fecha ou abre, há uma coisa que acaba por ser estável, base de dados. Segundo, criação de comunidades. Como? Fica a questão, mas nós temos, num caso de podcast, uma comunidade incrível. Deixa-me só passar aqui um bocadinho de manteiga pela comunidade, para quem está a ouvir. Não, mas já agora diz como é que as pessoas se podem juntar a essa comunidade, não é? Claro, era o call to action aqui, não estava aqui no guião. w.marketingporidiotas.pt e podem se juntar então a essa comunidade. Isso é realmente uma boa forma de continuares uma conversa, no sentido em que, seja o que acontecer com a plataforma, tu tens pelo menos acesso a essas pessoas por outros meios, não é? Que é um pouco aquilo que estavas a dizer, a coleção destes dados, não é? Por parte das empresas, dados first party, não é? Sem dúvida. E só para acrescentar, para os ouvintes que não estão disponíveis para entrar no grupo, que já estão em vários, etc., meus caros, vocês é que perdem, mas deixa só aqui acrescentar o seguinte. Há aqui duas vantagens. Do ponto de vista técnico, há muitos profissionais naquele grupo que partilham novidades, coisas que muitas vezes passam fora do radar, até de pessoas que estão continuamente à procura de informação para os nossos alunos, que é o meu caso ou o teu caso, e de repente, olha, isso é esta novidade. Experiências que são feitas por diferentes profissionais de diferentes áreas, porque o digital é gigante, mas depois também há um outro tópico que é relacionado com o próprio interesse do podcast, que é o quê? Quando nós lançamos um episódio, temos ali a possibilidade de publicar para aquela comunidade em primeira mão que já está no ar. E, portanto, também é interessante do ponto de vista do produto em si, que é o áudio, dizer assim, olha, vejam agora, e nós conseguimos mais ou menos estabilizar o número de audições. Portanto, o tema das comunidades fidelizadas eu acho muito relevante. E depois o tema dos canais diretos. Ou seja, não estar excessivo, e agora não me refiro ao podcast, refiro-me a marcas em geral, que é não estar excessivamente dependentes de terceiros, como quem diz marketplaces, mas ter um site próprio, ter um espaço próprio. Portanto, seja newsletters ou plataformas proprietárias. Portanto, neste momento... Um fórum, não é? Um fórum é... Vocês podem criar o vosso próprio fórum no vosso site. Ainda ontem estava a falar sobre isso. Acho que é uma ótima forma de criar conteúdo, não é? Porque como empresa acabas por deixar as pessoas criarem conteúdo por ti, não é? E acabas por criar ali uma conexão, não é? com todo aquele público que for ver, e também uma espécie de goodwill, não é? A quem olhar e quem pesquisar no Google a tua questão, ou a questão que já aconteceu naquele fórum, e de repente aparece um fórum. E nós já falámos sobre isto, não é? A Google cada vez mais a dar privilégio a estes fóruns, não é? Esta ideia de fórum, porque é uma então, forma... que o Reddit foi um caso gritante disso. Exatamente, não é? Porque é uma forma, sem dúvida, de conseguirmos rapidamente ter informação de pessoas. Não é? E da Google ter a informação que não é gerada por inteligência artificial, como é vários artigos que já existem. Aliás, não só isso, como também, e vamos falar disso, ou melhor, falámos disso nas rapidinhas, da compra do Elon Musk, da empresa que ele já é dono,
para passar também a ser dona outra vez, que é a XAI para a X. Não, porque, ou seja, dados. O que é que ele quer? Ele precisa de um argumento que valide a utilização de dados. Então, a empresa que é focada em inteligência artificial, a criadora do Grok, compra o Twitter, quer dizer, o X neste caso, para ter acesso aos dados e ter assim legitimidade para usar informação. Na minha opinião, eu acho que esse é o... Porque ele fez duas empresas diferentes, não é? Sim. Mas porquê que então não fez o XAI dentro do X? Por isso é que ele fez a compra. Ou melhor, uma compra ficcionada. Sim. Mas se estivesse lá dentro já não tinha que haver compra nenhuma, não é? Eu acho que foi porque o tema da inteligência artificial surgiu depois da compra do Twitter. Estamos a falar há alguns anos de diferença. Pá, não percebi bem essa aquisição. Há ali qualquer coisa. Eu acho que a aquisição foi para justificar a utilização de dados dos utilizadores. Sim. Para treinar um modelo. Então, mas já não... Primeiro já usava, não é? Supostamente. E tínhamos esse alerta dentro do X, se eu não estou em erro. Já não uso o X, portanto já não sei como é que é. Mas se eu não estou em erro, isto aconteceu. E depois... se a plataforma tivesse sido criada dentro da X em vez de criarem uma empresa à parte, não era necessário nenhuma compra porque a plataforma já era parte, não é? Ou se agora a compra, a questão da compra justifica uma espécie de update de informação ou de acesso, há aí qualquer coisinha. Mais informações nas rapidinhas ou no grupo do WhatsApp, assim é que é. Então, voltando ao teu tema, eu acho que a pergunta a fazer não é o que fazer se o TikTok desaparecer ou se o TikTok acabar. A pergunta certa será o que é que ainda não depende de nós. Tem base de dados? Não. Então é melhor construir. Ou seja, quem depende exclusivamente de um canal, seja TikTok, Instagram, Google Ads, está claramente à mercê destas decisões políticas, judiciais, que escapam totalmente ao nosso controle. E para quem ainda gera investimentos em publicidade, acho que há um dado comparativo interessante, que é um estudo que é o State of Digital Advertising, da eMarketer, que refere o seguinte: as marcas que investem em diversificação omnicanal têm um custo por aquisição, o chamado CPA, até 30% mais estável em períodos de instabilidade macroeconómica. Olha que bom. Que é o caso que estamos agora a atravessar. Ou seja, há um retorno em não depender apenas de um ou dois canais dominantes. Portanto, para quem trabalha em marketing, acho que é o momento ideal para reavaliar a dependência dos Googles, das metas, dos TikToks e pensar em canais próprios. 2, eu acho que para quem trabalha para terceiros, quem faz serviços para terceiros, o tema da educação, da formação. Mais contactos, www. Não. Agora, há uma coisa que eu nunca vi, e é verdade que não existe muito. Não sei se tu tens isso ou que já viste isso, que é, e tu trabalhaste também em agências de mídia, criar planos de contingência publicitária. É demasiado à frente? E pá, olha, nunca nas agências de mídia onde trabalhei, não me recordo. É muito reativo, não é? Sim, é Portugal, não é? Ou seja, simular, é como se nós pudéssemos simular cenários de suspensão. Ou seja, quando há muito investimento, e se agora de repente deixássemos ter aquele canal, haveria um plano para colmatar para diversificar? Não sei se existe ou não, mas parece-me uma ótima ideia de ter. Não é? Acho que parece uma ótima ideia de ter. É uma espécie de um backup, não é? Achas que é vendável, que é para criar o produto? Eu acho que sim, acho que fazias esse produto, não é? E já sabes que só tens que aplicar a inteligência artificial e isso, pronto, vende que nem pão quente. Mas é isso, como é que nós estamos aqui, pronto, o tema traz claramente uma previsão do que vai acontecer em abril. Mas como é que se prepara uma marca para resistir ao que é que venha a acontecer? Porque nós podemos fazer os planos de contingência, podemos fazer isto, não é? Sim, eu acho que está tão presente, está tão próximo, não é? Uma das coisas que eu tenho muito agora em mente, e tem muito a ver com na verdade, isto tem a ver com a pós-graduação que eu fiz de relatórios ESG, e a ideia é, portanto, o relatório de ESG não é mais do que uma espécie de um relatório de sustentabilidade, não é focado em 3 pontos, não é? Esta era keyword. Desculpa. Portanto, focado em 3 pontos, não é? Portanto, ambiente, pessoas e governança. E a ideia é numa ótica, portanto, a única coisa que tu tens de fazer aos olhos da União Europeia é dizer como é que tu estás. Tu não tens de dizer se vais melhorar, não é? Quer dizer, há alguns pontos. Mas tens que executar, pensar, ou é só um plano de intenções? Não tens que ter nenhum plano de intenções, não é? Tu tens que mencionar como é que poderia melhorar, ok? E só certos pontos. Mas a ideia é, tu tens que fazer este relatório, ok? E essa obrigatoriedade. E tu não tens de estar bem naqueles indicadores, ok? Mas tens de dizer que estás bem.
Não. Não. Podes dizer que estás mal, está ok. péssimo, ok? Os teus indicadores estão todos mal, Tá bem. mas tens que fazer. Mas depois não levas uma classificação, tipo o certificado Não, energético? não tem nenhuma da AD? classificação. Não, da própria União Europeia não. Pois é, Depois outras consultoras podem dar uma classificação, mas isso já é, já é das consultoras, não é da União Europeia. Mas esta ideia de obrigar-te a medir, não é? Dá-te um awareness sobre aquilo que tu estás a afetar naquele momento, estás a ver? E uma das coisas que tu aprendes muito em Analytics e CRO é que tu não podes otimizar algo que não consegues medir, não é? Já dizia o grande mestre Não sei o que é que dizia. Michael Porter. Exatamente. Boa. Não podes otimizar algo que não estás a medir, não é? Portanto, e a ideia é essa. Ou seja, o primeiro ponto é sempre medir. Eu acho que fazer-nos pensar sobre aquilo que nós temos neste momento é um ponto ótimo, não é? Que é, ok, o que é que eu poderia fazer, não é? Se o TikTok deixasse de existir amanhã, o que é que eu faria? Se o Instagram deixasse de existir amanhã, o que é que eu faria? E só o facto de nos fazer pensar, não é? É o ponto. Eu pensava que tu ias fazer call to action para dizer, Frederico, a forma de preparar a marca para receber o que é que venha a acontecer é estarem atualizados em w.marketingparidiotas.pt. Eu acho que sim, estar atualizado é sem dúvida um bom ponto para lá daqueles que mencionaste. Porque isso realmente, rapidamente, não é? Imagina, as pessoas que estão a ouvir este podcast vão ter a oportunidade de se adaptarem já no próximo dia. Mas conseguem gerir expectativas? Exato. As pessoas que não estão a ouvir este podcast e que não sabem que abril vai ser louco nos Estados Unidos, não é? Não se vão estar a preparar ou não vão ter sequer ideia de que poderiam se estar a preparar. Estão a ver? Olha, estamos a dar uma pancadinha nas vossas costas e a agradecer serem os nossos ouvintes. Mas a questão aqui, já partilharam? Ai, que chato. Tem que ser, meus caros, tem que ser. E sempre com essas vozes, pá, é incrível. Isto é porque eu afastei o microfone. Mas é isso. Portanto, eu diria que sim, acho que também é um bom ponto. Esta questão de estar atualizado é sem dúvida um bom ponto. E não meter os ovos todos no mesmo cesto, como tu estavas a dizer. Pá, é incrível como ao fim de tantos anos, não é? Isso continua a ser verdade. Esta questão de separar os ovos em cestos diferentes. Sim, sim. E não é um tema novo, mas vale a pena relembrar. Então vá. Agora, modo relâmpago, e atenção que o Fred não sabia que isto ia acontecer. Okay? AI Overviews chegaram a Portugal. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Olha, hoje... Muito rápido. Não, só para dizer que estava hoje ao telefone, precisamente com o meu querido e amigo cliente José da Luz e Gás, se quiserem subscrever. Não, mas precisamente porquê? Porque ele ouviu o último episódio e perguntou a que propósito, aliás, como é que foi a experiência, o José Faria da Luz e Gás, como é que foi a experiência do AI Overviews, que não tinha percebido muito bem o conceito. E então eu disse, olha, coloque no Google melhores empresas de energia em Portugal. E eu coloquei no Google, não apareceu nada. Mas depois ele estava lá de uma pessoa e colocou melhores empresas de luxo no Algarve. E apareceu. Tanto que eu fiz a experiência outra vez agora e apareceu. Estava só eu já estou a ver também, sim. Ou seja, não está a aparecer em todas as palavras-chave, mas... Em todas as pesquisas. Desculpa, exatamente, todas as pesquisas. Mas é super interessante porque realmente é o que nós falámos no último episódio, o facto de ter um texto destacado que sai por cima do Google Ads, que sai por cima do resultado orgânico e que mostra uma informação que não é taxativamente os primeiros resultados do Google. A primeira pergunta que surge à maior parte das empresas, como também surgiu ao caro José Faria, foi: então, mas como é que nós estamos aqui posicionados? Eu vou-te dizer uma coisa que é, ao contrário daquilo que o Bernardo disse, e não é uma questão do Bernardo ter dito, na verdade há muitos estudos por aí, há muitos artigos por aí que falam exatamente sobre isso, que não necessariamente os sites que estão nas primeiras posições ou na página do Google são os sites que vão ser mencionados neste motor de inteligência artificial, não é? Neste AI Overview, mas neste momento e no exemplo que eu tenho aqui à minha frente é exatamente as mesmas 3 primeiras posições que estão no motor de pesquisa. São os 3 sites onde o sistema está a ir buscar a informação. Mas olha, quando puderes, coloca empresas de luxo no Algarve, porque verás que não é o caso. Vou deixar isto também, que é... Isto só por falar em atualização e grupo do WhatsApp, mas nem de propósito, foi o Rui Martins da agência SmartLinks que foi dos primeiros a colocar um print screen a dizer: olha, eu já vejo, e nós todos questionámos do grupo, mas Rui Martins.
mas estás a usar uma VPN, mas estás a não sei... Sim. Não. Ou seja, e não estava ainda disponível. Depois, quando foi o episódio, na passada terça-feira, com o Bernardo, ele disse, não, já está disponível, e depois tu colocaste também um print screen a dizer uma notícia. Na verdade, não aparecem todas as pesquisas, mas, por exemplo, esta empresa de luxo no Algarve aparece, e os resultados não são as primeiras posições. A mim estão-me a dar as primeiras posições. Mas qual? Em que palavra? Portanto, empresas de luxo no Algarve, por exemplo, não é? Não aparece a Christie's logo em primeiro? O que me aparece é a Luximus.pt e é a primeira. É a Christie's Imobiliária, exatamente. É a primeira posição. A mim não me aparece no orgânico como primeira, nem sequer aparece-me em quarta posição. A mim aparece. O site é luximus.pt, não é? Sim. É esse. E aparece-me em quarto orgânico, mas em primeiro na resposta por IA. Que também é giro, não é? Portanto, mas repara, a mim está-me a aparecer exatamente as mesmas respostas. Portanto, é isto que eu estou a dizer. Eu acho que esta ideia de. E era isto que eu queria dizer, que é esta ideia de. Como é que nós otimizamos e se é as primeiras posições do Google vão ter destaque ou não, ou vão estar a ser quoted, citadas ou não, é assim, eu acho que terão de sempre ser citadas as 10 primeiras posições, uma delas tem que lá estar no mínimo. Eu acho que vai ter sempre que acontecer. Porquê? Porque reparem, se a Google já faz um ótimo trabalho de qualidade. Exato. E é isso que distingue a Google de todos os outros motores de pesquisa. Porque é que o sistema de inteligência artificial... Vai buscar a página 20 ou 30. Exato. Vai buscar informações diferentes e não à primeira página não me faz sentido nenhum isso acontecer. Eu acho que a técnica associada para apareceres aqui na vista geral de IA, esta parte é que vai ser interessante explorar nos próximos tempos. Foi o que falámos. Será que é com o schema FAQ? Será que é com parágrafos curtos? Ou seja, o que é que ajuda, não é? Sim. Eu acho que uma das coisas que ajuda, e podemos até fazer um episódio sobre isso, e vou mencionar um rapaz que se chama Christopher Penn. Okay? Eu já falei dele várias vezes. E ele tem um ótimo vídeo exatamente sobre isso, não é? Mas é sobre motores de pesquisa, motores de inteligência artificial no geral e não no Google. Imagina, isto é super interessante, que é o AI Overview, não é? Este da Google, pode funcionar de maneira completamente diferente da do ChatGPT. O do ChatGPT pode funcionar de maneira totalmente diferente do Perplexity e vice-versa, ok? Agora, o que é que ele diz que é um fator comum? É que quanto mais for mencionada aquela palavra aquela pesquisa junta, não é? Imagina, imobiliária de luxo, casas no Algarve, não é? Quanto mais isso for mencionado, na verdade, o sistema de inteligência artificial, como tem muita menção da mesma expressão, não é? Isso aumenta a probabilidade de ver palavra atrás de palavra. Lembra-te, um motor de inteligência artificial generativa, o que faz é uma probabilidade de palavras a seguir, umas atrás das outras, não é? Pronto. E o que ele está a dizer é que, na verdade, se tu queres aumentar essa probabilidade, quanto tu mais repetires uma expressão, por exemplo, mais aumentas, na internet, mais aumentas a probabilidade da tua empresa ser a próxima palavra. Certo. Estás a ver a ideia? Portanto, mas isto é a otimização no motor de inteligência artificial generativa no geral. Não necessariamente será assim para o motor de pesquisa Google. Mas eu acho que as nuances devem ser mínimas. Eu acho. Não sei. Mas é isso. Há pouco estudo, isto é tudo novidade. É isto. Esta é a questão. E acho que é importante explorarmos, exatamente, e também explorarmos como é que é as nuances de país para país. Ok. Porque também eu penso que vai ser interessante a ver como é que vai ser isso de país para país. Okay. Eu queria, embora nós já estamos a avançar mais naquilo que é a profundidade, deixa-me só referir aqui um trechozinho que eu acho interessante, depois eventualmente depois avaliamos como é que isto pode se inserir, mas é só para contextualizar. Portanto, na prática, este tema de AI Overviews, ou como aparece no Google em português, vista geral de IA, em português de Portugal, entenda-se, são resumos gerados pela inteligência artificial nos motores de pesquisa, ou seja, neste caso a AI Overviews é a expressão utilizada para a Google. E no caso são respostas completas, sintéticas, muito resumidamente, são geradas automaticamente, que aparece no topo dos resultados, tal como referi, em cima do resultado pago, por cima do resultado orgânico. Ou seja, em vez de mostrar uma lista do website, a Google gera um parágrafo resumo que responde diretamente à pergunta. Como é que funciona? Basicamente ele analisa a intenção de pesquisa, isto é, por exemplo, o Diogo pesquisa uma palavra-chave, uma expressão, eu
pesquisei outra, no caso, ele não está a aparecer em todas, não aparece em todas. Por exemplo, neste caso, porque eu testei de manhã hoje, empresa de luxo no Algarve aparece, esta vista geral de IA, e depois o que é que ele faz? Faz uma recolha de dados, ou seja, quais são as fontes relevantes, sites de autoridade, fóruns, enfim, detalhes que ainda temos que perceber como é que ele depois organiza, faz a síntese com o Gemini. Isso. E depois apresenta as fontes, ou seja, como é que ele se baseou, e com o link para nós irmos lá diretamente. O que é que isto acho que muda para o tema do marketing, em especial para o tema da SEO, que é a pergunta que as pessoas fazem, que é como é que eu apareço lá bem localizado. No seguimento do que o Diogo estava a dizer, eu acho que nós temos, aliás, no último episódio nós temos menos cliques nos links tradicionais, ou seja, naqueles que são os orgânicos. Haverá mais concorrência pela visibilidade. E depois, provavelmente, haverá uma nova métrica que é o zero click content, que é tu apareces visível nas vistas geral de inteligência artificial, sabes que foste a referência para o utilizador, mas não, como não há nenhum clique, aquilo talvez conte como tráfego possivelmente direto, ou como... Não, tráfego direto não, se não havia um clique. Não, mas tu vais diretamente e escreves o URL da marca porque viste visualizado. Viste, ok. Memória espontânea. Sim. É a única hipótese que eu vejo. Mais fácil era o utilizador clicar só no link, não é? Era mais fácil, mas coloca esta hipótese que ele vê a estranho. informação e depois faz a pesquisa. Ou escreve diretamente o URL da marca. Acho que é só mais fácil. Sim, ele para isso clicava no link que aparece agora no motor de pesquisa. Vou deixar isto. Bom, seja como for, recomendo. Deixa-me adicionar isto, que é as respostas de inteligência artificial, segundo a Google, são cached. Ou seja, a resposta deverá ser a mesma para mim e para ti durante um tempo. Ok? E ela depois volta a ser gerada. Qual é a ideia? A ideia é de não estar constantemente a fazer chamadas à inteligência artificial, porque senão dávamos conta dos servidores da Google. Portanto, o que eu me recordo de ler, e se não estou em erro, isto foi de um artigo sobre, eu acho que era a SEMrush, que tinha feito estava a medir estas AI overviews, não é? Vista geral de inteligência artificial, e que acabava por ver as mesmas várias vezes. Ok? Portanto, parece que há uma espécie de um cache para estas respostas. E isso é interessante. Muito bem, gente. Terminamos aqui, ficamos então hoje por aqui. Hoje um episódio mais curto, já que não tínhamos cá o Miguel. Não sei se ficou assim tão curto, não é? É um bom ponto. Mas sim, o Miguel volta então na próxima semana com também os seus insights. Vamos ver se ele também vai comentar aqui alguma coisa sobre o que falámos aqui hoje. Mas é isto, já sabem, subscrevam o podcast nas plataformas habituais, não é? Partilhem as vossas opiniões também na comunidade do WhatsApp ou também nos episódios, nos comentários dos episódios no Spotify, que também é uma possibilidade, ok? E é isso. Regressamos na próxima semana com mais conteúdos sobre marketing, negócios e tecnologia. Até lá. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.